Bem-vinda, Laura, diretamente do Japão. Que lindo, que delícia. Vamos lá, queridas. Pode se apresentar, fique à vontade. Grata, Tânia, pela oportunidade. Estou aqui no Japão, em Yokohama. Dei uma cochiladinha de 1 hora, eu acho. Mas vamos lá. Quer dizer que você nem dormiu essa noite esperando esse momento ou você tirou um cochilinho? Conta aí pra mim. Não, eu estava bastante ocupada durante todo o dia. Aqui é 1 da manhã, então eu só tirei um cochilinho por causa do horário mesmo. Ah, que bom. E Laura, conta pra gente aqui, você é brasileira, você é japonesa, como é essa história de você estar tão longe da gente aí? Como é que foi essa decisão? Saiu daqui, foi para aí? Conta pra mim. Bom, eu sou neta de japoneses, brasileira, nascida no Brasil, São Paulo, Jabaquara. E quando eu tomei a decisão de vir para cá foi por falta de oportunidades no Brasil. Eu me formei como turismóloga, né, profissional do turismo, e não encontrei oportunidades na minha área no Brasil e eu vim para o Japão em 2003. Nossa, 2003, faz tempo já então que você está por aí. E aí Sim. você constituiu família aí ou levou família daqui? Conta pra gente, tem filhinhos? Como é que é essa parte pessoal aí? Divide com a gente aqui, porque o Brasil está aqui doidinho para saber como é essa experiência que você está vivendo. O Espontaneamente, o nosso podcast, ele é justamente para que você seja espontânea, que você seja à vontade, que você principalmente conte para as pessoas que estão assistindo como é passar pela essa transição de vida, né? Esse momento que você está vivendo. E eu acho muito especial você contar, porque aqui no Brasil nós temos uma ideia, né? A pessoa pega um avião, vai morar no Japão, é simples assim. Como é que foi? Você teve aí um acolhimento da família? Você formou família aí? Ou você levou família daqui? Conta para mim, Laura. Não, eu tinha 20 anos, eu tomei a decisão assim fácil, como você disse. Cheguei aí na Liberdade, numa agência, perguntei como funcionava, o que que precisava de documentos, Você liguei esqueceu para da minha voz dela mãe e para mim. falei, Desculpa, vou para Laura. o Japão. Sim. E você casou com um E japonês aí ou brasileiro também? não, eu quando eu vim para cá, eu estava solteira, depois eu casei com um descendente também. Vivi assim um casamento bastante conturbado durante um Hum, tempo e acabei me divorciando e hoje eu me casei novamente com um descendente, um peruano. entendi, entendi. E aí, me fala um pouco da sua profissão. Eu queria saber, queria que você repetisse, porque no momento que você falou, deu um delay aqui, eu não entendi direito a sua profissão, que você se formou aqui no Brasil e foi exercê-la no Japão. Conta um pouquinho pra gente. Eu me formei em turismo no Brasil. Não. Na época eu não falava japonês, então eu vim para o Japão por uma empreiteira que trazia e colocava na fábrica aqui. Trabalhei 1 ano e meio na fábrica. Foi muito fácil, eu não tinha família, mas na época a empreiteira ela pagou tudo, toda a despesa, toda a documentação. E quando eu cheguei aqui, foram me descontando do salário. Tinha muito trabalho, o salário era baixo aqui, mas o baixo aqui era um baixo que eu conseguia me sustentar e eu conseguia mandar para o Brasil para pagar várias coisas que tinha para pagar aí. E eu não falava nada de japonês, então não tinha outras oportunidades na época. E eu fui estudando, mas todos os dias eu tinha 5 minutos de intervalo, eu estudava, estudava, estudava. 1 ano e meio cansei da fábrica,
fui procurar algo na minha área e eu encontrei a Unitur de Nagoya, Sim. que me deu a oportunidade de trabalhar na minha área aqui. Nossa, que legal, E muito com o interessante. tempo Sim, eu eu saí queria da saber de Unitur, você, eu continuei assim, estudando. hoje você executa, você é uma profissional dessa área aí no Japão e você aprendeu a falar japonês e você atende ambos os públicos ou o seu público é só brasileiro? Conta pra gente isso. Olha, hoje eu não trabalho mais na área de turismo. Sim, eu trabalhei, atendia brasileiros e japoneses que viajavam na época. Estudei, aprendi o japonês, aprendi inglês e vivi muitas coisas, muitas transformações. E nos últimos mais de 10 anos, eu sempre trabalhei apoiando as comunidades estrangeiras no geral, como tradutora, como assessora, como relações internacionais. Então, eu fiz uma gama de vários trabalhos, sempre relacionando com pessoas e vivendo assim, vendo as dores, os problemas, as dificuldades e apoiando as pessoas nesse sentido. Com o tempo, depois que eu me divorciei, eu aprendi algumas terapias de limpeza energética e acabei me formando em coach energética e outras terapias holísticas que eu fui aprendendo. E hoje eu atuo como terapeuta holística, fazendo mentorias e curando vidas. Muito legal. Eu vejo que está em alta, né? Terapia aqui no Brasil também está em alta, como eu tenho umas amigas que costumam dizer assim, terapia é vida, né? Então é muito legal saber que você aí no Japão, e eu com certeza imagino que aí no Japão tem muito mais do que aqui, porque eu acho que é algo mais da cultura japonesa, né? Terapias e tudo mais, e a gente aqui está aprendendo, nós estamos entrando um pouco nesse segmento, né? De inteligência emocional e terapias quânticas também, coisas assim excepcionais que eu sei que fazem toda a diferença na vida das pessoas, mas aqui no Brasil é um pouco novidade isso. O pessoal aqui no Brasil ainda não está muito habituado. Principalmente aqui em São Paulo, eu posso dizer que está se tornando hábito. Eu não sei aí pelo resto do Brasil, e você que está nos assistindo, se estiver fora aqui de São Paulo, pode dar o seu feedback aí no YouTube, dizendo para a gente como é terapia aí na sua cidade, no seu estado, porque hoje nós temos uma querida aqui conosco, uma convidada querida, a Laura, e ela está diretamente do Japão. Ô, Laura, conta um pouquinho para a gente, aí eu queria que você expandisse um pouco essa consciência daqui, nós brasileiros, quanto a esse seu trabalho. Explica um pouquinho da sua terapia, como é que funciona o método todo, uma terapia especificamente que você goste mais de fazer, ou que você tenha mais resultado nela. Conta para a gente um pouco, por favor. Sim, Tânia, no caso, essa terapia, quando eu fiz o curso, eu não acreditava, eu era muito cética, muito mental, e eu aprendi e fui fazendo, e minha vida foi transformando incrivelmente, incrivelmente. Eu acabei até lançando esse livro aqui, o Superman Superação, Nossa, que legal. que é um livro onde eu compilei as técnicas que eu aprendi, que são mais técnicas voltadas para visualização guiada. Então, a gente só pelo fato de nós guiarmos a nossa mente, focarmos em alguma coisa, nós conseguimos transformar o que a gente sente, transformar a energia do corpo da gente, e a gente consegue, então, se curar, inclusive de traumas, limpar energias, memórias de família. Existe uma teoria chamada matemática do coração,
o nosso coração é comprovado que tem mais de 50 mil neurônios, ou seja, ele grava memórias, boas ou ruins, muito fortes, e essas memórias, elas são passadas pelo DNA, de pai para filho, e é onde muitas vezes nós sentimos sentimentos que nós não entendemos, Sim. como forma de reação a uma memória que algum antepassado da gente viveu. Então, assim, hoje eu trabalho mais com uma mentoria. Sim. Ensinando as pessoas a se limparem, a se cuidarem, utilizando a energia. Mas também, posteriormente, eu aprendi outras terapias, também baseado na energia, que é a parte de radiestesia, radiônica, e com o meu conhecimento, com a minha experiência, eu fui transformando isso numa terapia própria minha. Então, assim, não existe um nome específico e você fala qual a terapia que você gosta mais. A terapia que eu gosto mais, que eu utilizo hoje, é a que tem tido 100% de resultado, que as pessoas se sentem melhor, têm se curado de doenças como fibromialgia, insônia, muita coisa que tem acontecido. Tenho muitos relatos na minha página que eu utilizo hoje como ferramentas para esse meu trabalho. Essa mesinha aqui, Sim. que ela tem o alfabeto, ela tem o sim e o não, Mostra isso, fica e ela tem produção. números e dias da semana. Tem aqui, né, os dias da semana e os meses do ano, além dos signos. Então, eu consigo, utilizando essa mesa, a minha conexão com a espiritualidade, com a mediunidade, com a sensibilidade, que é uma coisa que eu tenho desde criança, e eu não sabia como utilizar. Hoje, eu aprendi a utilizar com essas ferramentas. Então, mesinha, e com um pêndulo como esse, eu tenho vários, eu consigo captar a energia e obter respostas de que tipo de tratamento, o que é que essa pessoa está precisando nesse momento, se precisa de fazer mais tratamento ou não. Então, tudo isso eu consigo utilizando essa mesinha, e eu consigo também utilizando algumas outras tabelas, né, que, como essa, Sim. eu consigo verificar o nível energético da pessoa, que vai de menos 100 mil a mais 100 mil. Sim. O ideal é estar em mais 100 mil. Quando a energia está em menos de 100 mil, é porque tem alguma interferência, algum bloqueio, que acaba bloqueando o financeiro, bloqueando o sentimental, bloqueando o trabalho. E os tipos de interferência que geralmente são mais comuns são os que tem nessa outra tabela aqui. Sim. Que são interferências que muitas vezes as pessoas não acreditam. Eu, particularmente, achava que era a historinha da vovó, que era coisa do passado, ou que era uma coisa que era lenda. Criada, né, pela cabeça do ser humano. Mas eu tenho visto que isso é o que tem travado a vida de muita gente. Muitas vezes, né, aqui aparece, por exemplo, magos negros, clones, e são tipos de energia que interferem. Os magos negros são os... Bom, para quem vai para a linha espírita, com os que se dizem, né? Os espíritos do mal utilizados pela magia negra, ou utilizada muitas vezes pelo candomblé, ou por satanismo, são energias que são colocadas na gente. Mas não é só isso, Tânia. O mais importante é que magia negra é toda a palavra que nós utilizamos, ouvimos ou sentimos que não é boa.
Por exemplo, a raiva, ódio, a gente falar mal, a gente xingar as pessoas. Esse tipo de comportamento, a nossa fala, na Bíblia fala, né? Palavras são espírito e vida. Eu falo para as pessoas, pensa, gente, como se o que a gente fala fosse um bonequinho que sai da boca da gente com função de cumprir uma missão. E a missão é o significado daquela palavra. E isso eu tenho notado cada dia mais que são coisas simples, mas que as pessoas têm o hábito de reclamar o tempo todo, de falar que está tudo ruim, de falar que está tudo difícil, e fica aquela energia vai acumulando e vai bloqueando a vida da própria pessoa. Então, muitas vezes a pessoa fala, ai, fulano tem inveja. Tem sim, existe. Mas muitas vezes a própria pessoa está bloqueando ela com o que ela fala ou com o que ela sente. Sim, muito legal. Laura, é muito interessante mesmo. Tô adorando, cara, muito legal. Eu costumo dizer, né, que nós somos o que nós usamos como referência são as nossas frequências. Então, por exemplo, se eu estiver pensando que eu estou triste, eu vou ficar pior ainda, né? E isso que você falou da magia negra é a pura verdade, né? Eu venho de uma família onde a minha mãe, por exemplo, ela já é falecida, mas ela era espírita, né? Ela era do candomblé. E depois a minha mãe se tornou evangélica e tudo mais. E toda essa experiência que ela teve de religião em si, ela tinha experiências muito vívidas, né? Então, isso de dizer que a palavra tem poder, de sentimentos, forças, às vezes as pessoas usam instrumentos para piorar a vida ou até mesmo para melhorar, mas isso está muito mais forte, é mais intrínseco dentro de nós, né? É a nossa energia que faz isso. Voltando diretamente do Japão com a Laura. Laura, querida, vamos lá. Eu quero que você conte um pouco mais para a gente sobre essas suas terapias sensacionais. E eu adorei você dizer que você criou a sua. Conta pra gente como é que são os resultados disso que você teve aí e de onde surgiu a ideia de montar a sua, Laura. O que acontece é que a gente vai vivendo, vai experienciando e nós vamos adaptando, então, de acordo às situações e às necessidades. Sim. Quando eu conheci essa terapia, eu conheci através da Alice, que também é outra terapeuta, ela já trabalhava com radiestesia, radiônica e várias coisas, e acompanhei ela intensamente, diariamente, por muito tempo. E no começo ela fez a terapia para mim, porque eu falei assim, nossa, que interessante, isso eu não conheço. E aí ela fez, e assim, a transformação na minha vida foi incrível. Eu tenho o depoimento que eu dei para ela, quando eu senti a minha transformação no meu site, e tenho também o depoimento das pessoas que eu atendi, da senhora Carmen, que ela curou uma fibromialgia que ela já tratava há mais de 10 anos. Tenho do Sussumo, que é um vidente, que eu fui fazendo as terapias e ele foi, então, me falando o que ele estava vendo enquanto eu fazia as terapias. Muito incrível, foram 12 terapias que estão lá gravadas, que eu fiz, e ele falou o que estava acontecendo, porque ele vê. E assim, a Alice, quando ela me ensinou tudo isso e eu aprendi com ela, acompanhando ela, eu via que muitas vezes ela demorava, às vezes, 3, 4 horas em um atendimento. E eu ficava pensando, poxa, será que tem como a gente fazer um atendimento mais rápido um pouco? E eu fui, então, em sintonia com a espiritualidade, eu fui adaptando e eu fui tendo ideias e foi vindo inspirações. Sim. E eu fui, então, acrescentando coisas de acordo com perguntas, eu fui buscando uma forma de fazer mais rápido, de acordo com a necessidade, e eu consegui ter resultados com essas experiências. Então, eu agreguei tudo o que eu aprendi
das terapias da primeira que eu fiz, do curso de coaching energética que eu fiz, e agreguei a radiestesia, a radiônica e ao meu estilo próprio de trabalhar. Tânia, eu queria pedir licença, se possível, para eu fazer uma demonstração com a minha e a sua energia. Bora lá, eu não estou te vendo querida. na tela, eu sei que estou vendo só eu sozinha agora. E agora? Mas, Agora tá vendo as duas? Agora eu vejo, sim. Ah, bora lá então. Você está me ouvindo É melhor? possível? Não, tá bem baixinho. Tá bem baixinho? Sim. A produção está tendo um pouco de dificuldade por causa desse duo aí, que eles não estavam muito preparados, mas daqui a pouco melhora. Ele está tentando fazer isso aqui. Vamos lá, querida. O pessoal do Manda YouTube tá ouvindo bem? Como é que tá? Então. Eu vi que tem um o pessoal do YouTube tá respondendo aí pra gente. Eu sei que tem um youtuber aqui na minha frente que ele tá dizendo que lá o som tá tudo bem. Eu acho que é só eu e você aqui. Tá mesmo. tudo bem? Então tá bom, eu consigo te ouvir. Tudo tá bem, legal. então. Então eu vou colocar aqui para as pessoas que não conhecem, né? O que acontece? O pêndulo, ele capta energias sutis, ou seja, ele capta energias que a gente não enxerga. E é bem interessante que quando eu comecei a testar isso, o mais interessante que eu achei foi que eu comprei um chocolate. Eu falei assim, eu vou testar a energia desse chocolate. E eu coloquei. E aqui, ó, eu vou colocar sobre a minha mão, essa é a minha energia. Tá. Ele capta, né? E a energia, ela começa a girar e vê que ela tá bem rápida. Quando eu coloquei no chocolate, ele começou a girar ao contrário do que gira. Nossa. Porque o normal é girar para a direita. É o que nós chamamos de energia positiva, é que gira para a direita. E energia negativa, que são as frequências baixas, ela gira para a esquerda, ela gira assim, ao contrário. Né? E tem pessoas que estão tão bloqueadas que quando você coloca, fica parado, não gira. E você consegue tratar isso nas pessoas, Laura? Sim, esse é o foco da terapia, é fazer a transmutação energética, essa transformação da energia que está bloqueada ou que está negativa para positiva. Tá, e me diz só uma coisa aí que eu acho que deve estar todo mundo querendo saber. Como é que é esse processo, esse tratamento, por exemplo, de você descobrir que uma pessoa está com energia negativa? O que é que você faz? O que é que você ensina a pessoa a fazer? Qual é o processo? Não, o processo é esse que eu estou te falando. Eu utilizo o pêndulo, né? Pra e aí diagnosticar. eu coloco a minha intenção na pessoa, eu não preciso estar presencial, pode ser assim à distância, igual nós estamos. Quer ver? Eu estava com a minha energia aqui, né? Sim. Agora eu vou falar o teu nome, vou pensar em você e vou ver como é que está a sua energia. A energia da Tânia, como é que está agora? Ah, que legal, hein? Você vê que o pêndulo, ele parou. Sim, sensacional. Ó, e ele tá girando ao contrário agora, olha. Sim. Maravilhoso. Ou seja, a sua energia, você tá com tanta interferência energética que ela tá girando negativo. Sim, o que acontece quando acontece isso? Você não sabe aqui no estúdio o que eu tô passando, por isso que essa energia tá negativa assim. Porque eu não posso falar com a produção e tá dando tudo errado aqui, eu tô brava, mas eu estou muito bela aqui trabalhando com você, entendeu? Então só pode estar negativa Olha mesmo. Só. Eu estou tendo dificuldade para te ouvir, para me ouvir, tá entende? Então vamos lá. Então, o que acontece? Quais são as causas disso? São aquelas interferências que eu te falei. Pessoas, energias, problemas que acontecem na vida da gente, e aí quando a gente está realmente bravo, triste, nervoso, a energia ela gira ao contrário. Né? E ele foi fiel agora, foi exatamente assim que eu fiquei brava agora. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver só uma coisa aqui, peraí, eu acho que tem alguém aqui que fez um comentário, olha aqui, ó. Vamos dar boa tarde para a Iva. Iva, boa tarde, querida. O Prof. Cadu Zaisi, a Soraya Pereira, boa tarde, Soraya, querida. Olha lá, a Iva escreveu aqui, muito interessante essa terapia. Uau, adoro radiestesia radiônica, amo esse tipo de terapia. Sensacional essas ferramentas que você aplica, Laura. Viu, Laura? Ela deixou esse comentário para você aqui.
Então vamos lá, Laurinha. Pode mostrar aí pra gente que você ia mostrar. Eu vou pedir pra produção mostrar só você agora, para poder você mostrar e a gente ver melhor. Ok. Antes de mais nada, eu vou dar um beijão pra Iva, pra Soraya. Isso. Hope, pessoal que tá aí no YouTube, beijão, gratidão pelo feedback, gratidão pelos comentários. Para quem não sabe, a radiestesia radiônica é exatamente o fato da gente utilizar um pêndulo para detectar as energias e transmutar essas energias, utilizar as ferramentas para transmutação é a radiestesia radiônica, tá? Então elas sempre andam juntas porque um é o fato de você analisar e o outro o fato de você transmutar. Tá. Aqui, eu vou voltar nessa tabela aqui, eu vou continuar com a Tânia, eu vou fazer o tratamento da Tânia hoje aqui. Tá, bora lá. Para ver o que tem de interferência na energia dela. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tá colocando em cima, né? Tá. Eu vou colocar em cima aqui para aparecer e ficar um pouquinho difícil. Peraí, só um minutinho. Não, pra gente tá bom. Tá dando. Deixa eu levantar um pouquinho aqui para que eu possa mostrar melhor para vocês. Tá. Então, vou colocar aqui como é que tá a energia da Tânia, o que tem de interferência. Olha, Tânia falou que tem miasmas e larvas astrais. Miasmas e larvas astrais é justamente esse acúmulo da energia de palavrões, ou de pensamentos, ou de sentimentos que não são legais, né? Negativos. Até aí, eu errou tudo porque eu não falo palavrões, né? Não sou nesse perfil aí, mas vamos deixar ele acontecer que daqui a pouco ele acerta. É o que eu estava falando, não só palavrões, né? Eu estou exemplificando para as pessoas, mas todo aquele, igual você falou, a raiva, ou você ficar brava com alguma coisa, isso também... uma raiva momentânea, com certeza, nesse momento ela pegou aí. Acontece, memórias, né? Pode ser memórias de raiva que a gente tem, igual eu expliquei, por causa da matemática do coração, ou seja, as memórias de sentimentos. Dessa parte aí também. Deu forma e pensamento, estado de consciência não atual. Forma e pensamento são pensamentos que a gente chama, na maioria, como pensamentos limitantes, né? Então, às vezes, a gente aprende a ter determinados pensamentos que acabam limitando algumas situações na vida da gente. Estado de consciência não atual é quando você está pensando ou no passado ou no futuro, muita preocupação ou muita saudade de alguma coisa, né? Deu também magos negros, né? Ou seja, aqueles seres que... Gente, a magia negra, ela acontece não só quando alguém vai lá no terreiro ou vai lá fazer como se diz, um trabalho, uma demanda, uma macumba. O mago negro, ele aproxima de você quando você tem sentimentos ruins, muitas vezes, né? Muitas vezes você acaba chamando ele por pensamento ou por sentimento, porque assim, é igual você tá ali andando linda e maravilhosa, com roupa de marca, coisa de marca ali em São Paulo, né, naqueles horários, naqueles locais onde tem ladrão. Então, assim, você tá chamando de alguma forma. Você quer chamar ladrão com aquela roupa? Não, você quer vestir bem. Mas você acaba chamando a atenção de pessoas que também, né, têm interesse em só fazer o mal para você com aquilo ali. Então, o mago negro, ele muitas vezes está na vida da gente, na energia da gente, porque a gente chamou de alguma forma inconsciente, tá? Ou pode ter acontecido, né, para quem não acredita, mas assim, hoje é comprovado de várias formas que existem vivências passadas, muitas vezes foi colocado numa existência passada, numa época que a gente pode ter sido uma bruxa, ou numa época que alguém, né, fez uma maldade ou para nós, ou para a família da gente, hoje, e aquilo ficou. Existem... Gente, eu tô puxando aqui, ó. Então, ele tá passando de um em um. Passou o mago negro, clones... Tem mais alguma coisa na energia dela?
Não. Então, na sua energia tem também clones. O que é o clone? O clone também é um ser do mal, que ele... Ih, vou sair daqui, vou ter que pular do prédio aqui. Imagina você estar falando com uma pessoa evangélica que trata pessoas e que se cuida pra caramba. Então, tudo isso que está falando está captando as outras duas pessoas que estão comigo aqui no estúdio, hein? Tô achando que são eles. Porque, na verdade, assim, a culpa é deles eu ter ficado brava, entendeu? É bem legal você colocar isso, né? Essas palavras, porque, assim, eu aprendi uma coisa que antes eu não entendia e hoje eu entendo, que é uma frase que eu já vi muitas vezes que fala: eu curo em mim aquilo que eu vejo no outro, porque o outro ele é só espelho daquilo que eu preciso mudar em mim, mas não é porque eu quis ser assim. Volto na história das memórias do coração. Muitas vezes a gente carrega aquela memória inconsciente, a gente carrega aquilo dentro do coração e a gente nem sabe que tem. É por isso que muitas vezes a gente fala: eu não sou invejosa, e aquela pessoa é invejosa e todo mundo tem inveja de mim, todo mundo... Às vezes lá na sua memória, algum antepassado seu era muito invejoso e ficou aquilo lá. E você acaba se conectando com essas pessoas que têm inveja para mostrar para você: olha, tem resquícios de inveja dentro de você, e é por isso que você está materializando na tua vida um monte de gente invejosa. Tá, olha, é por isso só uma pergunta aqui. Eu vi que você usa muito a frase às vezes. Às vezes, às vezes, às vezes. Então, o às vezes, ele não prejudica o seu atendimento, por exemplo, de você usar às vezes isso, às vezes aquilo, que é uma coisa muito incerta? Você não tem dificuldade? Assim, as pessoas não ficam meio, né, não, duvidando um pouco, porque às vezes é isso, às vezes é aquilo. Parece um achismo, assim. Me explica melhor esse às vezes. Ok. Por que a gente nunca coloca, olha, é isso, né? Eu aprendi isso aqui no Japão, tá? Eu posso ter 100% de certeza, mas sempre vai ter alguém que vai falar: será? Então, assim, eu coloco às vezes, porque eu coloco que são possibilidades que existem. Eu não estava lá, não vivi lá naquela... Então, assim, ó, eu estou levantando para o cliente, para o paciente ou para a pessoa, né, uma possibilidade que pode ser uma das causas. Às vezes não é a única causa do que acontece. Então, assim, eu não posso afirmar que essa é a causa com 100% de certeza, mas essa pode ser uma possibilidade. Só que o maravilhoso de tratar a energia é que a gente não precisa saber da causa e a gente consegue transformar. Né? E você já atendeu alguém que você, nesse momento, você fala assim: olha, eu percebi que, por exemplo, tem aqui uma trava aqui ou ali, né, uma coisa mais sutil, por exemplo, porque vou te falar por mim, né? Eu trabalho com inteligência emocional já há 14 anos. E quando eu atendo algumas pessoas, no começo não. No começo eu falava para a pessoa o que eu pensava, o que eu estava vendo e tudo mais, né, através de ferramentas e técnicas que não são semelhantes à sua, mas depois eu percebia que, assim, as pessoas ficavam meio assustadas. Ai, nossa, será que é isso mesmo? Porque eu já tratei pessoas que eu percebia como se fosse uma maldição hereditária na vida da pessoa, né? E aí você não pode usar nem essa frase de maldição hereditária, porque senão você vai assustar a pessoa e, dependendo de como for, as coisas pioram. Então, assim, você usa sempre esses termos que você colocou aí, né? E você, ou você simplesmente, simbolicamente, você analisa, passa para a pessoa e em seguida você faz o tratamento, ou você abre profundamente. Me explica um pouco como é normalmente, né? Porque, pelo que você falou, não é só uma pessoa, um cliente PF, vamos colocar assim, né? Você acaba atendendo até empresas, não é isso? Sim, sim. 2 pontos muito importantes. Eu utilizo esses termos, eu
Geralmente eu converso com a pessoa um pouquinho antes para conhecer um pouquinho mais sobre as crenças dela. A pessoa sempre preenche para mim uma anamnese antes, né, um questionário onde ela vai legal. Me colocar quais os problemas que ela tem e que nós vamos tratar. Eu explico, né, essas possibilidades porque eu tenho consciência de que muitas pessoas não vão acreditar. Eu mesma não acreditava até eu passar pelo processo. Se alguém tivesse me explicado isso antes de fazer o tratamento, de repente eu não teria feito, né, o tratamento. Porque eu tinha crenças limitantes, eu não acreditava em muitas coisas, mas quando eu fiz o curso de terapia, o primeiro que eu fiz, e o professor só falava assim, ele colocava assim, gente, imagina que, e nesse imagina que, ele nunca explicou pra gente no começo, né, para as pessoas que estavam começando, que a nossa mente ela é igual uma antena poderosíssima, mais que o celular e que a internet hoje em dia, do que a Wi-Fi. A gente consegue se comunicar com o pensamento. O pensamento ele tem uma frequência muito poderosa. E o sentimento, o coração, muito mais poderosa ainda. Então, é por isso que muitas vezes a gente, com essa memória, com essas memórias que nós temos no DNA da gente, a gente materializa várias situações na vida da gente, que são situações que nós não queremos acreditar e não acreditamos mesmo que somos nós que estamos criando, mas nós estamos fazendo desde o DNA, desde a inconsciência, desde o poder do coração, da frequência, do batimento cardíaco, que é algo muito forte. Eu tenho, só te interrompendo um pouquinho, aqui no Brasil, nesse momento, nós estamos... eu sou treinadora de inteligência emocional e eu fiz alguns treinamentos, e nesses treinamentos eu fiz o Heart Economics, que foi exatamente do coração, né? E nós fizemos também um treinamento específico com cavalos. Não sei se você sabe qual é a frequência do cavalo com o nosso coração e tudo mais. Se você tiver alguma coisa para acrescentar nesse sentido, pode acrescentar. E aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, nós estamos bem conectados com essa parte da frequência, né? Até nós citamos aqui que nós somos como se fosse rádios mesmo. Algumas vezes eu cito que nós somos como o computador que precisa dar o reset e tudo mais. Então aqui nós estamos bem atualizados quanto a essas coisas, porque santa tecnologia, santa internet nos permite estarmos aí nos falando agora e conectados com a evolução, né, da ciência, da neurociência, da física quântica e outras ciências aí que surgiram, né, a PNL, etc. Então, a sua área específica, que você tem maior conexão e mais resultados, eu acho que a que você mais gosta deve ser essa radiestesia, né? E eu queria que você dissesse para a gente agora, nesse processo que você fez o pêndulo e tudo mais, aí qual é a conclusão, né? O que você vai fazer mais para poder... Aí você faz por ele a correção, né? E depois disso, como é que funciona? A pessoa te procura de novo? Para as pessoas que estão assistindo agora, elas conseguem se conectar contigo pelo seu Instagram e fazer contigo esse tratamento e tudo mais? É um tratamento? Demora muito tempo? É só um atendimento? Conta isso aí pra gente. Sim. Eu ia falar justamente isso. Eu tenho aqui uma tabela de anos, meses e dias, e eu, através dessa tabela e a conexão com a espiritualidade, então eu tenho essa resposta de quanto tempo de tratamento a pessoa precisa. Se a pessoa já quiser agendar uma sessão de tratamento, eu faço tudo isso, o diagnóstico e o tratamento de uma vez só. Se a pessoa fala, não, eu quero só um diagnóstico, eu faço só o diagnóstico primeiro e depois, posteriormente, agendamos os tratamentos. Por exemplo, no seu caso, Tânia, quanto tempo a Tânia vai precisar de tratamento? Aqui diz 6 meses. E de em quantos dias ou em quantos meses? Ai, meu Deus, ai, meu Deus.
No seu caso, Tânia, uma vez por mês. São 6 sessões, então, indicadas. E aí a gente vai fazendo. Como é que funciona isso? Eu pego tudo isso aqui que constou no seu foram miasmas e larvas astrais, forma e pensamento, estado de consciência não atual, magos negros e clones. Eu ia falar do clone. O clone é uma energia negativa, é um espírito do mal que ele copia a sua aparência e ele fica ali interferindo. O que acontece? Quando acontece essa interferência, muitas vezes a pessoa ela decide uma coisa e aí depois ela se arrepende. Ou ela toma uma decisão e ela não lembra que foi ela. Então, assim, muitas vezes... Laura, deixa eu te falar uma coisa. Só a Iva que está nos assistindo aí já vai estar discordando de você. Porque, com certeza, essa sua conexão foi com alguém daqui do ambiente, porque não tem nada a ver comigo isso, mas eu respeito seu diagnóstico. E deixa eu só falar para você, porque nós estamos já chegando no final do nosso programa, mas, eu vou pedir para você botar sua energia aqui nessa minha cestinha, e nessa cestinha aqui tem uma frase que eu vou ler. Pode ser que ela não seja para você diretamente, mas pode ser que seja para alguém que está nos assistindo que precisa escutar essa frase, tá legal? Então eu vou pedir aí para você mentalizar a sua energia aqui, para que a pessoa certa receba e que principalmente, né, que seja alguém bem especial para estar recebendo essa mensagem, como se fosse talvez uma mensagem sua para a pessoa. Eu vou ler aqui, vamos lá. Sim. Eu acho que saiu para uma outra pessoa que já esteve aqui no programa. A verdadeira sabedoria é aquela que encontramos nas coisas simples da vida. Exatamente. Isso apareceu para uma das nossas convidadas, acho que foi para a Esther. Então, a verdadeira sabedoria são as coisas que estão nas coisas mais simples da vida, né? Isso é muito legal. Você quer fazer um comentário em cima disso? Sim, apareceu, eu assisti o vídeo da escritora, né? Da psicóloga, acho que foi dela mesmo. Sim, é isso, porque assim, são coisas simples como o pensar, o sentir, o respirar, que muitas vezes nós não damos o devido valor. A gente às vezes fica pensando coisas, gastando a energia que nós temos, enquanto a gente poderia estar investindo essa energia em pensamentos produtivos, a gente fica muitas vezes pensando em outras coisas. A Iva colocou aqui, eu estou vendo aqui no YouTube, que você é pura energia positiva. Gente, as pessoas são muito energia positiva, sim, isso não quer dizer que não tem alguma coisa ali. Tá? Igual eu falei, muitas vezes a gente não enxerga. Agora aí, já resolva, se não for comigo, já resolve esse ambiente aqui, pelo amor de Deus. Já tira. Tá, vamos fazer rapidinho. Ó, eu só dou alguns comandos aqui. Que bacana. Né? Depois vocês assistem lá, gente. Vocês quiserem falar comigo no Instagram, mesmo. O meu nome, aí tá com C cedilha, né? Que o meu nome é Laura Rossoia. Mas no Instagram não tem o cedilha. Você pode botar o nome dela com o WhatsApp, o Instagram dela, por favor, pro pessoal? E a minha página, acho que a gente tinha mandado estava no texto, tá? na divulgação dela aí. Foi tudo aí. Ok, Tânia, enquanto a gente estava conversando, eu já dei o comando aqui, eu já fiz a transmutação energética. Vamos ver como é que tá a energia da Tânia agora. Já tá girando normal, tá? Então, quem quiser falar comigo... Fala aí, pode falar, Laurinha. Quem quiser falar comigo é o meu nome...
tanto no site, lauraossoia.com.br ou lauraossoia.com, qualquer um dos dois entra na minha página, lá vocês vão assistir os vídeos, assistam o vídeo do Sussumo, que é o vidente, que ele vai explicar tudo o que acontecia enquanto eu fazia a terapia. Depois eu vou pedir, Tânia, para ele assistir essa gravação, que ele mesmo na gravação, ele consegue visualizar o que tinha aí no ambiente. E vou pedir para ele gravar um vídeo. Tá legal. Explicando o que aconteceu no momento que estava sendo feita a tua terapia, o que tinha aí, o que ele vê, tá? Sim. Pode entrar em contato comigo pelo meu site mesmo, ali tem opção para entrar em contato, para poder agendar. E aí a gente faz a mesma coisa, eu faço essa avaliação energética, igual eu fiz a sua, e eu faço o tratamento. O seu foi rapidinho, tem pessoas que às vezes têm várias outras coisas. Geralmente no final, eu pergunto aqui se tem mais alguma coisa a ser tratado naquele momento, e aí se tiver, vai puxando. Mas no seu caso demora, hoje não Laura, tinha, era só aquilo que a gente falou mesmo. Quanto tempo demora a sua sessão? A sua demorou quanto tempo? Quando você atende uma pessoa, ela não precisa necessariamente presencial e dura só esse tempo, assim, tranquilão, assim. Poxa, que legal. Depende da pessoa. Quando a gente vai fazendo assim, por exemplo, hoje o seu a gente fez rapidinho e o seu não tinha muita coisa, igual foi falado aí, você sabe, você já trabalha com isso, usando outras ferramentas, então você consegue se manter bem limpa. Mas depende da pessoa. Quando eu vou fazendo o tratamento, tem pessoas que às vezes elas passam mal, elas sentem dor. Por quê? Porque muita carga ali, às vezes a pessoa tem ânsia de vômito, às vezes eu me sinto mal, às vezes eu tenho dor de cabeça, às vezes eu tenho dor nas costas. A pessoa também no momento, mas aquilo ali é só momentâneo, a gente transmuta aquilo ali. Tem pessoas que começam a sentir dor em um lado, aí eu trato também, porque às vezes tem alguma coisa ali. Então, assim, depende muito a sessão. A sua foi bem rapidinha. Tem pessoas que, sim, 5, 10, 15 de tratamento, em si, avaliação e tratamento é uns 15 minutos. Mas durante a conversa, a gente tem que ir vendo quais são os problemas e se tiver mais coisas, tem pessoas que às vezes você começa a fazer e começa a puxar e vai saindo mais coisas e mais coisas e mais coisas. Então, tem que ir limpando. Não tem um tempo exato, né? Sim, muito legal. E eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de a gente ter se conversado hoje, a gente está reunida aqui à distância e tão perto, né? Agradecer a Deus principalmente porque para nós essa energia, essa força tem toda uma conexão com Ele, que é a energia maior. E agradecer todos os internautas, os nossos amigos que assistiram, quem deixou um like, quem não deixou também, quem se inscreveu, quem não se inscreveu também. E dizer para vocês, pessoal, depois vocês assistam novamente e peguem os contatos da nossa querida Laura e façam uma sessão com ela, descubram um pouco mais sobre você, porque quando você aumenta o seu autoconhecimento, você aumenta a sua consciência. E quando você aumenta a sua consciência, você tem maior conexão com as energias positivas, com as energias que vão te livrar, né? Porque essa energia também ela precisa de uma força. Essa energia vai te livrar de todo o mal. No caso com a Laura, por exemplo, ela já tem todo um processo de começo, meio e fim. Então é muito especial você estar se conectando a ela, porque ela não tem só esse conhecimento, ela tem outros conhecimentos também, onde ela acaba usando e descobrindo qual é a ferramenta mais interessante naquele momento para cada situação, para cada pessoa. Então você que está aí, não deixe de assistir novamente, tá bom? E se você conhece alguém que tem uma energia meio ruim, passa a bola, que é para poder eles conhecerem e fazer com que a Laura seja mais conhecida não só no Japão, mas aqui no nosso Brasil também. Laura, fique à vontade para se despedir do pessoal, foi uma alegria poder ter você. Espero que tenhamos outras oportunidades, você é sempre muito bem-vinda. Tânia, eu quero agradecer muito a você, a todos que estão aqui assistindo, aos que assistiram antes, aos que vão assistiram agora, aos que vão assistir futuramente.
todas as pessoas, porque esse conhecimento eu sei que quando chegar, ele é transformador. E ele transformou a minha vida e é por isso que eu decidi transformar a vida das pessoas, porque foi muito incrível essa transformação. Eu também não acreditava em nada disso, mas quando eu senti a transformação na minha vida, foi muito especial. Aqui a Iva falou que a Tânia transforma rapidinho essas energias. Iva, muitas vezes a gente tem sim o poder de transformar essas energias, mas algumas vezes, quando são pactos feitos, aí se não fizer um trabalho específico, ou seja, uma terapia específica para aquilo ali, se você descobrir o que tem e dar um comando específico, aquilo ali, muitas vezes, ele não sai dali da energia da pessoa, ou ele sai e volta, sai e volta. Mas ele sai quando você faz o tratamento, e você já fez o tratamento, não é isso? Porque você sabe que tudo é possível ao que crê, né? Então, se você crer numa coisa negativa, ela se torna possível. Se você crer numa coisa positiva, ela se torna possível. E, obviamente, você que está aí me assistindo sabe que você é que tem que ter o controle da sua vida. O controle da sua vida não pode andar na mão dos outros. Quando você controla a sua vida, você é responsável pelas coisas que você cria e cocria na sua vida. Então, se você não está tendo forças para lutar contra qualquer energia negativa, qualquer situação negativa, busque ajuda. A nossa querida Laura é uma terapeuta e nós temos muitos outros. Por sinal, nosso próximo convidado, que já vai engatilhar aqui, também é terapeuta. Então, é surpresa hoje, 2 terapeutas maravilhosos de áreas diferentes. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar com você, Laurinha. Vou chamar daqui a pouco os nossos patrocinadores e daqui a pouco vem mais um convidado. E, Laura, gratidão, querida, gratidão, gratidão, adorei, adorei. E você virá outras vezes para trazer um pouco mais de todos esses conhecimentos que você tem. Agora foi esse, na próxima outro, e vai começar a dar aula aqui pra gente, viu? Com certeza, Tânia, gratidão, agradeço muito pela oportunidade, agradeço a todos que estão assistindo aí. E é isso aí, gente, vamos unir nossas forças, pensamentos positivos, porque cada um, sabendo que nós temos esse poder de transformar, né, igual a Tânia mencionou, a gente consegue transformar o mundo, a gente consegue até melhorar essa questão das guerras, de todos esses conflitos que está acontecendo. É muito importante a gente focar no positivo. E realmente foi o que a Tânia falou também, eu não tinha forças quando eu aprendi essas terapias, foram essas terapias que me deram forças para sair de todos os problemas que eu tava, de divórcio e muitas coisas. Então, muitas vezes a gente acredita que a gente pode, por mais que a gente lute, a gente não consegue. E eu era a prova viva disso, né? Que, assim, muito difícil, porque assim, dá um passo para frente e 10 para trás, muitas vezes. Sim. Então, se você tá nessa situação travada, que você vê que nada anda, busque ajuda. Busca ajuda. Nós estamos aqui para isso, né? As pessoas estão aqui para uns ajudarem os outros. Gente, gratidão. Beijão, Tânia. Beijão, gente. Beijão, querida. Muito obrigada. Vai descansar, vai dormir, tadinha, que aí que horas agora? 2 da manhã? Aqui é 3 e 6 da manhã, são 12 horas de diferença. Vai descansar, minha querida. Muito obrigada, viu? Gente, fiquem por aí, vai entrar o nosso patrocinador e daqui a pouco a gente volta, tá? Beijo! Acabamos de falar agora com uma querida e ela estava lá no Japão. Você que acompanhou aí, muito obrigada pela sua presença.